Oi, oi! Meu nome é Bia Borges. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com você. Eu sei que algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu sou uma pessoa bastante reservada e eu nunca abri isso aqui antes para ninguém. Mas agora eu quero te contar como eu cheguei até aqui, né? Aqui na confeitaria. Eu nasci no interior de Minas Gerais, nos anos 80. Na época, as condições financeiras da minha família eram muito ruins. A minha mãe, ela era professora de escola pública, né? Professora do ensino médio. O meu pai, ele trabalhava na roça, ele sempre trabalhou na roça, né? Meu pai não estudou, a minha mãe só que estudou. Então, assim, as condições eram bem difíceis. Minha mãe conta que o salário dela de professora não dava nem para comer. Então, quando ela ficou grávida de mim, ela conta que para se alimentar e ter aquelas vitaminas necessárias ali, né, para eu crescer forte e saudável, ela comia muita folha de Oroponobis e taioba. Elas têm muitas, né, vitaminas. Então, eu fui crescendo e a minha mãe e os meus pais, eles tiveram mais 4 filhos. E assim, o meu sonho sempre foi ser atriz. E na época, principalmente no interior, não existia, assim, isso era muito distante na cabeça deles, né? Dos meus pais, da minha família, de todo mundo. E profissão era ser médico ou advogado, né? Quem era médico e advogado tinha uma profissão. Quem não era, nem contava. Não sei se hoje ainda é assim. Então eu sempre fui muito decidida. Eu sempre lutei pelos meus sonhos, eu sempre corri atrás, eu sempre estudei muito, porque assim, independente da profissão, você tem que estudar muito e correr muito atrás, ler muito, correr muito atrás do que você quer. E mesmo com as condições financeiras, né, difíceis, os meus pais, eles faziam de tudo para que pudéssemos estudar, né? Eles trabalhavam muito, ralaram muito para que pudéssemos estudar. Então, eu ia sempre em biblioteca pública, pegava livro emprestado, lia, estudava muito. Eu só fui estudar em escola particular quando eu fiz cursinho, comecei a fazer cursinho pré-vestibular. E aí vem uma outra parte, né, da minha história. Então, eu fui crescendo com o meu sonho de ser atriz na cabeça. Mas não tinha como, na época, vir para o Rio ou ir para São Paulo. Então, eu fui fazendo o que eu conseguia, né? O que eu consegui na época. Eu estudei para o vestibular, tentei ciências biológicas. Ai, meu Deus, nada a ver comigo. Não passei, né? Óbvio, no vestibular. E eu falo que não adianta você fazer o que você não gosta. Você, para ser feliz, você tem que fazer aquilo que você gosta. Se você estiver fazendo algo que você não gosta, cara, vai correndo, não precisa largar aquilo ali, mas sai correndo em busca do que você gosta. Estuda, entendeu? Corre atrás, porque a gente só é feliz fazendo aquilo que a gente gosta, né? Que a gente consegue fazer com amor, entregar um trabalho bom. Então, eu não passei, aí eu fui seguir os passos da minha mãe, isso logo depois do ensino médio. Eu fui estudar na época o magistério, eu fiz estágio e logo fui trabalhar como professora também de educação infantil. Meu Deus, eu gosto de criança, eu amo criança. Mas trabalhar com isso não foi legal. Eu não gostava, né? Eu não queria, até porque eu tinha outro sonho. Eu não sei, mas eu acho que eu devo ter ficado menos de 1 ano, né? Trabalhando com a escola, né? Dando aulas. Então, eu falei, vou seguir o meu sonho, né? Eu sou uma pessoa que desistir não existe essa palavra no meu vocabulário. Difícil vai ser para todo mundo, né? Difícil é para todo mundo, mas a gente tem que correr atrás, né? Mesmo com medo, a gente vai com medo mesmo, né? A gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer, porque ninguém vai fazer nada por nós, né? Ninguém vai fazer nada por mim, ninguém vai fazer nada por você. É você que é responsável pelos seus sonhos, pela realização dos seus objetivos. Então, eu sou aquela pessoa que eu tento até conseguir, né? E eu não deixo que ninguém... vai ter críticas? Vai, mas eu não deixo que críticas me abalem, sabe? As pessoas vão falar? Vão. Mas vão falar se você estiver bem, vão falar se você estiver mal, vão falar se você for um médico, um advogado, vão falar se você for uma atriz, vão falar de qualquer jeito. E aí, foi quando eu vim para o Rio, né? Eu falei para os meus pais, eu vou para o Rio e eu vou estudar artes cênicas, eu vou fazer o que eu gosto.
Então, assim, não a minha família, o meu pai e a minha mãe, eles me apoiaram. Mas outras pessoas, nossa, me criticaram muito, eu sofri muito preconceito com isso, né? Na época, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas da minha família, né, que não é o meu pai, nem a minha mãe, nem os meus irmãos, a falar: mas por que você vai estudar artes cênicas? Por que você não faz pelo menos, já que você não vai fazer medicina ou direito, por que você não faz pelo menos enfermagem? Gente, como que eu vou fazer enfermagem se eu tenho medo de sangue, se eu não posso ver um corte que eu já tenho medo? Cara, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que está na nossa alma, aquilo que faz nosso coração cantar. Então, como sempre, eu não ligo, tá? Eu sou aqui, ó, focada, tá? Eu sou focada, eu não escuto. Falam, vai passar, tem algo aqui, ó, que tapa esses lados. Eu sigo aquilo que o meu coração, que a minha alma e que a minha vontade diz para fazer, para seguir, né? E aí eu vim pro Rio. Quando eu cheguei no Rio, o Rio de Janeiro, ele não só abriu para mim as portas, as janelas, o coração. O Rio de Janeiro me recebeu de braços abertos. Eu me apaixonei, eu me encantei por essa cidade. Já vai fazer umas 3 décadas que eu moro aqui. Tudo que eu construí de melhor, assim, na minha vida foi aqui. Então, quando eu cheguei, né, várias pessoas criticando: como você não tem emprego, você não tem uma formação, né, como você vai viver numa cidade no Rio de Janeiro, uma cidade grande, violenta. Eu morava no interior, foi criado no interior, né, mas eu tinha medo, né, de algumas coisas, mas eu vim com medo mesmo. Chegando aqui, foi outra história. Em um mês eu consegui um emprego, adivinha onde? Na escolinha, né? Era só o que eu sabia fazer na época, era trabalhar em escola, porque eu tinha feito magistério e fui trabalhar com educação infantil. Nessa escola, eu já sabia que eu não gostava, eu fiquei ali porque eu precisava, eu tinha que pagar o meu aluguel, eu tinha que me sustentar, né, até eu conseguir entrar na faculdade de artes cênicas. E foi aí que eu fiquei apenas 5 meses. Eu fui pro shopping, eu descobri que aqui no Rio de Janeiro, na época, eu não sei como é hoje, se ganhava muito bem trabalhando em shopping, mas shopping, não qualquer shopping, shopping eletizado, né? Aqueles shoppings que frequentam clientes da classe A. Então, eu fui procurar trabalho nesse shopping. Na época, eu tinha que saber falar inglês, né? Eu não sabia, eu tive que entrar no curso de inglês. Na época, tinha que estar cursando, né, um curso superior. Eu entrei na faculdade, eu sabia que ali eu ia conseguir o dinheiro para pagar a minha faculdade, para pagar os meus gastos aqui no Rio. Então, foi assim. Eu fui para a faculdade, né? Primeiro, antes disso, eu comecei a fazer teatro. Eu fiz algumas peças e logo conheci o meu marido, né? A gente começou a namorar com meu marido, que é meu marido hoje, né? Isso já tem uns 20 anos. Eu conheci, ele também fazia teatro. E daí ele falou: eu vou desistir, né, do teatro, enfim. E aí eu fui fazer, a gente namorou uns 2 anos. Aí nós alugamos um apartamento, fomos morar juntos e ele fazia fisioterapia e eu fazia artes cênicas. Eu era muito feliz, né? Eu sou. Mas na época, em comparação ao que eu vivi, né, lá atrás em Minas, fazendo o que eu não gostava, enfim, eu era muito feliz. Então, eu fazia, né, a faculdade de artes cênicas e trabalhava no shopping. Eu trabalhava no shopping, eu estudava à noite e trabalhava no shopping durante o dia. Eu entrava 10 e saía 4 e entrava na faculdade 7 e saía 11. Às vezes chegava em casa 1h da manhã. Quando tinha prova, eu ainda ia estudar, né? Ficava até 3 horas da manhã estudando. Eu me esforcei muito. Eu me formei e logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar.
eu fui para uma agência aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei se eu posso dizer o nome dessa agência aqui. Foi uma agência que me recebeu muito bem, a Arme, né? Vou dizer, a Arme me recebeu muito bem. E eu comecei a buscar trabalho, né, através dessa agência. Quando eu ainda estava na faculdade, no último período, eu fiquei grávida da Maria Clara, a minha luz, a minha vida, o meu presente de Deus, né, que eu sou muito apaixonada pela minha filha. Então eu fiquei grávida e aí eu me formei grávida, saí do shopping, né? E quando ela nasceu, passaram-se 3 meses, eu coloquei ela numa creche. Foi muito doído, gente. Eu sofri muito com isso. Eu coloquei ela numa creche e fui pra agência. Fui buscar trabalho, né, na minha área, trabalhar como atriz. E aí eu consegui, né, eu fazia testes, consegui fazer alguns comerciais de TV. As coisas estavam andando, estavam indo super bem. Um amigo me levou para o Projac, né? Na época era inverno, muito frio. Na época fazia frio aqui, né? À noite também a gente ficava até tarde lá. E eu passei praticamente a novela Caminho das Índias todas no set de gravação, né? Um amigo me levou e eu fiquei observando aquilo ali. E era um estágio para mim, né? Então eu queria muito aquilo ali. E aí a minha filha na creche, o coração doía, eu saía para fazer testes, que tudo demora, né? Às vezes a gente leva o dia inteiro. Passei em alguns, gravei alguns comerciais, né? Fiz alguns trabalhos e daí a minha filha começou a ficar doente, né? Quando a criança está em creche, geralmente ela pega vários tipos de viroses, né? Viroses direto, alergias, enfim. E a médica, um dia, ela estava muito mal, né? Resfriada, e a médica pediatra me chamou e falou: Bia, se você não parar de trabalhar agora, pode acontecer o pior com a sua filha. E nesse dia, eu lembro que eu tinha recebido ligação para um trabalho muito importante. Eu estava indo muito bem no que eu estava fazendo, né? Tinha tudo para dar certo. Só que a minha filha sempre, e até hoje, vai ser ela sempre em primeiro lugar na minha vida. E aí foi quando eu parei eu nem pensei, né? Eu atendi aquele telefonema e eu disse não. Foi o primeiro não que eu disse para algo que eu amava, né, fazer. E aí eu disse não. E aí eu parei de trabalhar, né? Eu tirei a minha filha da creche, eu falei, eu vou cuidar da minha filha, né? O bem-estar dela nesse momento é mais importante. Então, foi aí que começou uma nova história na minha vida. Eu nunca tinha imaginado antes fazendo outra coisa que não fosse atuar. Eu nunca imaginei estar numa cozinha, eu nem sabia cozinhar, né? Eu buscava receita na internet para aprender a fazer sopinhas para minha filha, né? Quando ela começou a comer. Eu buscava aprender para fazer a papinha, a comidinha dela, porque eu não sabia cozinhar, não sabia mesmo, eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Então, eu parei naquele momento e aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Eu não tinha uma rede de apoio, o meu marido ainda estudava fisioterapia, na época ele fazia estágio na R9, quem mora aqui no Rio conhece, né? E eu estava sozinha, né? Naquele momento sozinha, entre aspas, porque o meu marido ele sempre chegava cansado do trabalho ou da faculdade, ele sempre me ajudou. Mas não era o suficiente, né? Ele trabalhava, ele estudava, ele tinha que estar fora, né? E eu sozinha com a minha filha. Aí acabou o dinheiro que eu tinha guardado. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como mãe, a gente sente necessidade de comprar as nossas coisas, de comprar roupa, né? A gente quer entrar numa loja, comprar roupa para os filhos, quer comprar maquiagem pra gente, quem é mãe aí, quem é mulher, sabe do que eu tô falando. Eu não tinha dinheiro para nada mais, né? Tudo dependia do meu marido. E aí eu falei, não quero depender do meu marido. E agora, se eu tiver que mudar,
né, os planos na minha vida por causa da minha filha, eu vou fazer, assim como tanta mãe já fez, né? E foi aí que eu falei, eu vou empreender, eu vou criar alguma coisa, eu vou vender alguma coisa, né? Eu vou fazer alguma coisa para vender. Na época que eu trabalhei no shopping, eu aprendi muito, né? Eu aprendi a vender, eu aprendi a me comunicar com as pessoas, né? Nessa área de vendas. E eu tinha uma experiência. Eu falo que tudo que a gente faz na vida, né? Nada é em vão. Mesmo que você não goste, tire um aprendizado daquilo ali e leva para frente, porque você pode precisar, né? Então, o que acontece? Eu comecei a fazer doces. Eu falei, eu vou fazer doces, né? Por que doces? Eu gosto de doce, eu amo doce, eu era apaixonada por doce, vivia comendo doce. Falei, vou fazer doce. Mas eu não sabia fazer doces. Na época, não tinha quem me ensinasse a fazer doces. Eu ficava buscando receita de internet. E aí começou, né? Entre amamentar minha filha, cuidar dela, dar um banhozinho, botar para dormir, eu fazia as minhas receitas e testava, né? Ia dando, ia fazendo. Comecei a fazer trufas, levava para os porteiros do prédio, né? Lá do condomínio. Dava para um amigo experimentar, dava para uma vizinha. E as pessoas, no início, elas até elogiavam, mas eu sabia que aquilo ali não estava bom, né? Então, eu continuei estudando e aí eu fazia, né, as trufas, os doces, e quando eu consegui fazer algo que eu senti que dava para ser consumido, né, que estava melhorzinho. Além disso, eu fazia nas festinhas de aniversário da minha filha, né, de 1 ano, enfim. Eu fazia também e as pessoas elogiavam, então eu achei, já posso vender. Aí eu comecei, na época não tinha TV digital, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Então eu fazia e oferecia para os vizinhos. Eu fazia os cartazes, colocava no meu prédio, né? Vendo trufas, vendo brigadeiro, essas coisas. Só que isso não deu em nada, porque eu simplesmente não sabia precificar, não tinha quem me ajudasse, e aquilo ali não deu resultado, né? Na época. Aí eu falei, bom, vou esperar minha filha fazer 2 anos, vou colocar ela no colégio e vou voltar a trabalhar. Só que voltar a trabalhar como atriz, me recolocar no mercado de trabalho naquela época, ia ser mais difícil. E eu já sei que quando a gente tem que gravar alguma coisa, algum comercial ou fazer alguma peça de teatro, a gente chega muito tarde, ou às vezes a gente sai muito tarde, ou às vezes a gente passa o dia fora. Então isso também não daria para mim, né? Então foi quando eu voltei, eu falei, eu vou voltar a trabalhar em shopping. Cara, é ruim, é muito ruim, sabe? Você voltar, né? Mas eu tava fazendo aquilo ali pelo bem-estar da minha filha. Então eu voltei a trabalhar no shopping, no mesmo shopping, é um shopping muito elitizado, né? Como eu disse, era muito gostoso trabalhar lá, porque eu, não dos finais de semana, no shopping em si, mas o contato que eu tinha com os clientes era muito bom, né? Os clientes, até hoje eu tenho saudade, né, deles. Foram pessoas maravilhosas, que só acrescentaram coisas boas na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar em shopping, mas eu não desisti. A minha profissão de atriz, eu já tinha deixado pra sei lá quando, né? Aí eu trabalhando no shopping, falei, bom, agora eu vou estudar empreendedorismo. Comecei a estudar empreendedorismo. Nas minhas folgas e quando tinha feira do Sebrae, eu ia em todas. Eu procurei ler muito, eu procurei assistir muitos filmes de empresários famosos. Aquele filme da história do McDonald's, da Apple, vários filmes de empreendedorismo. Eu vi praticamente todos, se eu não vi todos, tá? E eu passei a estudar muito. Eu tenho livros aqui que é dessa grossura. Então, assim, eu estudava muito, muito, muito. Eu consumia. Eu entrava no ônibus, né? Eu ia de ônibus para o trabalho, eu entrava no ônibus. Às vezes o ônibus estava cheio. Eu segurava aqui
e com o livro na mão. Com sono, cansada, eu deixava minha filha na escola e já era uma escola integral, né? Não era uma creche, era uma escola integral, onde eles cuidaram muito bem da minha filha. Era uma escola muito boa, eu tenho amizade com todo mundo lá ainda até hoje. E eu deixava minha filha lá 7 horas da manhã e ia para o trabalho, chegava no trabalho às 10, saía do trabalho às 16 e chegava às 19, 18, 19 na escola para pegar minha filha. Então, eu continuei em casa, pegava minha filha, dava banho, né, alimentava ela, brincava, e quando ela dormia, eu ia fazer os doces. Eu passava horas fazendo doces, comprava caixas lindas de brigadeiro, fazia brigadeiros lindos. Eu tenho fotos, né? Quem me segue aí conhece, sabe? Fazia brigadeiros lindos e levava para o meu trabalho, presenteava as minhas clientes. E as minhas clientes eram clientes classe A, né? E elas encomendavam. Pão de mel fazia muito sucesso, eu fazia muito. E elas encomendavam. Então eu trabalhava, ia para o trabalho, levando também encomenda para os clientes. E foi assim durante algum tempo. Só que eu comecei a ter dores emocionais. Eu sofria quando eu deixava minha filha na escola, né? Porque eu sentia que ela já estava cansada do integral, de ficar o dia inteiro lá, né? Porque o integral, a criança fica no integral como um robozinho, tem hora para tudo, né? Eu sei que as crianças têm que ter rotina, mas lá tinha que ter hora para tudo. Tem hora para brincar, hora para comer, hora para dormir, né? E às vezes, quando a minha filha tinha febre, a escola ela não dá remédio, né? Então, chegavam momentos que eu tinha que dar o remédio para febre na porta da escola, deixava minha filha lá, porque eu sabia que eu ia para o trabalho, que eu tinha 6 horas para voltar, que era o tempo que a febre já estaria voltando novamente, era o tempo que o remédio fazia o efeito. Então eu sofria muito com isso, eu deixava minha filha lá, eu ia chorando, mesmo sabendo que ela estava bem cuidada, mas eu ia chorando para o trabalho e voltava, né, para buscar ela sofrendo e cansada também, né, gente? Trabalhar em shopping não é mole, para quem trabalha em shopping sabe, trabalha final de semana, feriado, às vezes um feriado que você quer estar com seu filho, você está trabalhando, né? Enfim, foi assim durante algum tempo. E eu estudando, não parei de estudar, como eu disse antes, né? Eu tento até conseguir. Desistir para mim não é uma opção. Eu tento até conseguir. E eu tinha essa meta, né? Naquele momento era o que eu podia fazer. Eu fiz o que eu poderia fazer, né? No momento. Então eu tentei, estudei muito até fazer o melhor doce, o doce perfeito. Só que com essa vida louca de trabalho, de shopping, de deixar minha filha na escola, eu acabei adoecendo, né? E fora que eu não dormia, eu ficava horas trabalhando. Eu chegava a ficar, depois que minha filha dormia, eu chegava a ficar até 3, 4 da manhã, eu já fiquei até 6, já virei 2 dias seguidos trabalhando. Então, eu acabei muito mal com isso. Eu comecei sentindo dores físicas, dores internas, né, no corpo, dores de cabeça. Chegou uma época que eu tive compulsão alimentar, eu comia sem estar com fome, sem saber, né, por que eu estava comendo, eu comia tudo que eu via pela frente. E foram várias situações, né, assim, na minha vida, até que chegou um momento que eu falei, vou sair do trabalho. Saí do trabalho, tentei continuar com os doces, mas eu passava muito mal e eu não conseguia. Tentei abrir, né, eu abri uma empresa, né, eu criei a marca Bia Borges Atelier e eu criei os produtos, né, que já faziam sucesso, mas eu ainda não, embora eu tinha estudado muito empreendedorismo, sabia tudo a respeito, mas eu ainda não sabia precificar, tinha algumas coisinhas que eu não sabia fazer, né, direito. E aí eu falei, acabou pra mim, né? Como eu estou sofrendo, eu estou doente, eu não sei o que eu tenho, eu ia nos médicos, eu fazia
eu fazia exames, check-up geral, cabeça, entrava lá naquele tubo lá, né, esqueci o nome daquilo, para fazer exame do corpo inteiro, né, da cabeça inclusive, e não dava nada, exame nenhum. Chegou um momento que eu colocava o pé no chão, a dor subia do pé para a cabeça, a chegar a passar um mês inteirinho com dor fortíssima na cabeça. Eu tinha que colocar gelo, compressa de gelo na cabeça, nenhum remédio passava essa dor. Fui em vários médicos, várias especialidades. Teve um médico que ele me pediu exames que eu não consegui nem fazer aqui no Rio. Até hoje eu ainda teve um exame que eu não consegui fazer, né? E eram médicos particulares e eu não consegui fazer. Daí eu comecei a sangrar, né? Hemorragia. Era hemorragia, um mês, 30 dias seguidos. Eu lembro que uma vez eu estava num consultório com 4 ginecologistas e eles tentando entender o que estava acontecendo comigo. Aí fui encaminhada para a essa altura, quando a gente tem, né, um tipo de depressão, hoje em dia eu não sei, né, mas na época que eu tive, é demorado demais para os médicos darem esse diagnóstico. Então, primeiro eles têm que fazer exames, tentar descartar todas as hipóteses, qualquer coisa, né. Me encaminharam para um oncologista. Já estávamos achando, eu, os médicos, meu marido, que eu estivesse com algum problema, que eu não vou falar aqui, né, é um problema muito ruim. E lá ele olhou todos os meus exames e na cara dele tinha assim um ponto de interrogação. O que essa menina tem, né? Porque eu não vejo nada. E todos os exames que ele pediu não dava nada. E eu sangrando, fiquei muito magra na época, acho que 15 quilos a menos do que eu estou hoje. Tudo bem que eu dei uma engordadinha depois dos doces, mas eu fiquei muito magra na época. Eu não podia sair do sol, eu tinha crises de colocar o nariz no buraco da tela para puxar a respiração. Eu ia para a varanda tentar respirar, eu tinha várias crises. Aí eu fui a endocrinologista. Eu já tinha feito exames e eu gostei muito dela, né? Ela me simpatizou muito. Então eu falei, eu vou de novo, eu preciso conversar com ela. E quando eu cheguei no consultório dela, eu me desabei, eu comecei a chorar, né? E foi quando ela estava assim virada para o computador, né, digitando alguma coisa lá. Ela virou a atenção dela todinha para mim. Ela ali foi uma médica humana, sabe? Ela virou para mim e falou, olha, eu não posso te dar esse diagnóstico, né, que eu estou pensando aqui, que eu acho que você está passando por isso, mas eu vou te encaminhar para um psiquiatra. Eu nunca tinha ido ao psiquiatra. Eu já tinha ido muito e frequentado psicólogo e não tinha me ajudado. Então eu fui ao psiquiatra. Chegando no psiquiatra, né, depois de uma conversa longa, a psiquiatra falou, Bia, coitada, você passou por muitos problemas, você sofreu muito até chegar aqui, né? Eu vou te medicar agora. E vou te dar remédios para dormir, porque eu não dormia, tá? Eu esqueci de contar isso, né? Sinalizar isso, mas eu não dormia. Isso foi muito ruim, foi muito sofrido para mim, né? E aí a psiquiatra começou a conversar. Ela falou, olha, você está com depressão, né? E nós vamos tratar, mas o tratamento, ele é 20%, o remédio ele é 20% do tratamento, né? Os 80% é com você. Você vai ter que fazer alguma coisa para se sentir bem. Procura, alguma coisa te incomoda? Se te incomoda, você se afasta, né? Existem grupos de amigos que te chamam para conversar ou que na conversa ali é só para beber ou comer e reclamar da vida, isso faz mal, sai fora. Rede social. Eu sempre fui muito reservada em relação à rede social, né? Eu compartilho alguma coisa, eu não compartilho tudo da minha vida, né? E
quase nada da minha vida, né? Hoje em dia, então, eu compartilho mais sobre o meu trabalho. Mas eu acabei saindo de rede social nessa época. Saí de rede social, afastei de pessoas que eu achava que fossem amigos, mas que, na verdade, só eram pessoas reclamonas, né? Que só gostavam de sair para beber ou para comer e falar besteira. Não agregava valor, né? Não agregava valor na minha vida. E a psiquiatra falou: Bia, agora você vai cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. Enfim, eu comecei a cuidar da minha saúde, né? Comecei a tomar as medicações, na época era uma pilha de remédio, e eu comecei a tomar as medicações e fazer só coisas que me agradassem, né? Mas eu não conseguia sorrir, né? Por dentro eu sorria por fora, mas por dentro sentia dor. Isso é da doença, a depressão é uma doença, né? A gente tem que tratar isso. E minha filha estudava, né? Estava estudando na época, e aí eu comecei com o tratamento, eu fui melhorando. Em 6 meses depois, eu já estava melhor. Eu já conseguia sair na rua, conseguia sair no sol, sem sentir mal. E já conseguia fazer algumas coisas como cozinhar para minha filha, né, sair com ela, e foi melhorando, e eu ia sentindo uma gratidão muito grande, né? Eu fui aprendendo a meditar também, a me alimentar melhor, e isso tudo me ajudou muito. E aí a médica me autorizou a ir para academia, né, fazer atividade física, que é muito bom também. A atividade física é bom para tudo, de uma forma geral. E aí eu fui para academia. Estava malhando aos pouquinhos, né? Tinha perdido muito músculo e que eu tinha emagrecido muito. Então eu tive que começar aos poucos. Então eu estava malhando, estava bem, né? De saúde, minha filha estudando, a vida seguindo. Eu ainda sem trabalho, mas estava tudo bem, né? No momento. Foi aí que vem a pandemia. E eu costumo dizer que é na crise que a gente cresce, né? É na crise que a gente sai da zona de conforto e busca melhoras. Só que vieram dúvidas, medos, e aí foi quando eu parei e eu falei, não vou deixar isso tomar conta de mim, né? Eu não vou deixar medo tomar conta de mim agora que a minha vida está indo tão bem, que eu estou com saúde. Aí a minha filha estava no colégio muito bom, né? Ela estuda no colégio muito bom. O colégio começou a dar aulas online, e eu dentro de casa sem fazer nada, e a psiquiatra fazendo consultas online. Foi quando a psiquiatra falou, Bia, você precisa fazer alguma coisa que ocupe os seus pensamentos, a sua mente, né? Que ocupe a sua mente. Aí foi quando a minha filha falou, mamãe, por que você não volta a fazer seus doces? Só que a gente fazia doces para festa, né? A gente fazia doces... Enfim, na época eram doces de festa, eram brigadeiros, bombons, essas coisas, pães de mel. Aí a minha filha insistiu, né? Parece que Deus usa as pessoas, Deus usa os filhos para nos ajudar, né? Para dar um toque, para falar com a gente. Eu acredito muito nisso. E aí a minha filha, ela falou, mãe, você nunca fez bolo, né? E nisso, gente, que eu tinha desistido, né? Desistido de fazer os doces quando eu tive depressão. Lá atrás, quando eu já tinha saído do trabalho, eu doei todas as coisas que eu tinha, né? De doce, relacionadas a doce, todos os utensílios que eu tinha. E aí, voltando, ela falou, mamãe, você nunca fez bolo, você sempre fez doce, vamos fazer bolo. Eu falei, filha, eu não sei fazer bolo. Eu comprava massinha pronta de mercado para fazer bolo para ela. Ela falou, mãe, você nunca me deixou fazer um bolo de cenoura, porque eu sempre ensinei ela a cozinhar, né, desde pequenininha. E aí, o bolo de cenoura eu não tinha deixado ela fazer. Eu falei, tá bom, né, já que você tá em casa, tá estudando de casa, quando acabar a sua aula, a gente vai fazer o bolo de cenoura. Ela fez o bolo de cenoura, a gente tem até foto desse momento aqui. E aí ela falou, mamãe, por que você não pega suas forminhas de pães de mel, né, forminhas iguais àquelas que você fazia de pães de mel, coloca o bolo de cenoura e faz o recheio de brigadeiro e cobre com chocolate. Não vai ser um pão de mel, vai ser um bolinho de cenoura. Aí foi quando nós fizemos, né, eu falei, vou te ajudar. E na pandemia,
pandemia, tinham sido criados vários grupos de vendas, né, nos condomínios aqui no Rio. E no condomínio que eu morava, tinha um grupo de vendas. Aí ela falou, mamãe, a gente faz e posta no grupo de vendas. Só que até então, aquilo ali era ela, a ideia dela, e eu estava indo, né, na onda dela. Eu estava tentando ajudar ela, porque eu apoio a minha filha em tudo. Quando ela fala, mamãe, eu quero fazer isso, eu apoio, eu ajudo, eu vou, né, eu faço tudo para que ela consiga realizar o que ela quer fazer. Aí, nesse dia, eu fiz os bolinhos, postamos e foi um sucesso. Aí ela falou, mamãe, eu não quero fazer bolo. Eu estou estudando. Quem tem que fazer bolo é você. Aí foi quando eu fui estudar receitas para fazer bolo, né? E aí eu fiz. O primeiro sabor foi o de cenoura. Eu melhorei a receita que ela tinha feito, que era de internet, e procurei fazer uma receita melhor, né? E aí eu fiz. Eu tinha 2 formas em casa, que eu assava bolo pra gente, né? Pra gente comer em casa, aqueles bolos de massinha pronta. Aí eu fiz a minha própria receita, não, na verdade eu adaptei uma receita de outras pessoas, né? Peguei uma receita de internet, dei uma melhorada nela e fiz. E foi um sucesso. Então eu lembro que esse dia eu postei esses 2 bolos, tinha um fogão com o forno do fogão, foi lá que eu assava esses bolos, lavava os fornos, fazia de novo, lavava os fornos, fazia de novo. Até que descobri uma fábrica de formas na internet. O meu negócio cresceu muito rápido. Na primeira semana eu faturei muito, e como era pandemia, a gente tinha que fazer e entregar no condomínio. E logo em seguida, todos os condomínios da rua já queriam. E por aí foi. E aí eu comecei a postar na minha página, melhorei a página do Instagram, que já tinha na época dos doces, né? Passou a ser bolos. E eu me apaixonei pela confeitaria, né? Me apaixonei. Eu falei, meu Deus, por que eu não conheci isso antes? Foi assim, paixão à primeira vista. E de lá pra cá, foi só sucesso, né? Aí eu comecei a estudar, eu já tinha estudado empreendedorismo, passei a estudar precificação, para precificar direitinho os meus produtos. Eu passei a criar as minhas receitas, né? Eu estudei muito, e eu passei a criar as minhas receitas. Aí depois disso, eu falei, vou comprar um apartamento, né? Vamos comprar um apartamento, falei pro meu marido. Ele falou, mas vai pagar as parcelas desse apartamento como? Com o dinheiro dos bolos do meu negócio, né? O meu negócio estava indo de vento em popa, já tinha colocado no iFood, também fazia muito sucesso no iFood. E aí eu falei, eu vou pagar as parcelas com o dinheiro dos bolos. E foi aí. Comprei o apartamento, compramos o apartamento, e eu pagando as parcelas do apartamento com o dinheiro dos bolos e fazendo outras coisas. Mesmo que era pela internet, a gente comprava ingredientes, a gente comprava tudo pela internet, né? Eu gostava de comprar muito na loja Santo Antônio, em São Paulo, né? Comprava pela internet. E como era pandemia, a gente não saía e tudo mais, mas eu comprava minhas roupas, comprava várias coisas que eu gostava, né? Eu tinha dinheiro, eu passei a ver dinheiro em bolsos de calça, às vezes ia lavar roupa, tava dinheiro lá dentro da máquina de lavar na lavanderia. Era muito dinheiro, sabe? Eu vi que ali era uma oportunidade de empreender e de fazer muito sucesso com os bolos caseiros, né? E aí veio a prova de fogo. Depois que passou a pandemia, né, isso já tinha virado... Eu praticamente estava me sentindo curada, né? Me sinto curada da depressão. Foi quando meu marido, ele foi desligado da empresa, assim como muita gente foi desligada. Eu falei, e agora? Minha filha estudando numa escola muito boa, particular, né? O plano de saúde, as parcelas do apartamento, tudo bem que eu pagava, alimentação, essas coisas. Eu parei para pensar, falei, e agora? A hora da prova de fogo, a hora da prova de resistência. Aí foi quando eu assumi de vez esse negócio dos bolos com o meu marido. E o meu marido, ele teve vários outros problemas, porque o pai dele passou mal, ficou internado durante acho que 5 meses, né, no CTI. E ele tentando cuidar da parte administrativa do meu negócio, né, ele passou a fazer precificação, trabalhar na parte de compras,
na parte administrativa, e ele fazia isso e ficava dividindo entre o tempo no CTI com o pai, né, visitando o pai, e comigo. Até que o pai dele faleceu e ele voltou a trabalhar na área dele. Mas aí por 2 anos eu vi que dá para viver, né, da confeitaria. A minha filha continua estudando em escola particular durante esses 2 anos, né? E nossa única renda durante 2 anos era essa. E durante a pandemia eu participava de grupos, né? De confeitaria, onde eu encontrei pessoas que tinham perdido o emprego e que estavam ali buscando, tentando aprender alguma coisa. E aí a pessoa chegou para mim, né? Às vezes teve também pessoas que me procurou através do Instagram para me pedir receita, né? Eu não dou receita para ninguém, mas cada caso é um caso, né? E a pessoa, ela estava precisando, tinha filhos, ela estudava, fazia faculdade, não podia pagar mais a faculdade, mesmo online, porque ela tinha perdido o emprego durante a pandemia. Então eu comecei a ensinar, né? Eu ensinava através de vídeos ali online no WhatsApp, eu ensinava. Pessoas de outros estados, eu comecei a ensinar também. Pessoas aqui do Rio, eu comecei a ensinar. Eu ensinava bolos, eu ensinava brigadeiros, bolos no pote. Eu comecei a ensinar, né? E a pessoa começou a botar em prática tudo que eu passava, né? Todo o meu conhecimento. E o que mais me deixou, assim, feliz e grata, o que mais me deixava era receber mensagens de agradecimento, né? Teve pessoas que tiveram, né, mulheres que falavam: Bia, que Deus te abençoe, muito obrigada, ninguém nunca fez nada por mim. E assim, eu falava: mas não estou fazendo nada, né, eu só estou te ensinando algo que eu sei que pode te ajudar, né, assim como me ajudou. Mas a pessoa, ela agradecia muito, ela ficava muito feliz, sabe? E isso me deixou muito, muito feliz. E aí foi quando eu parei para pensar, senti uma vontade de ensinar, né? Eu senti uma vontade muito grande de ensinar, porque eu parei para pensar, se isso me fez tão bem, se a confeitaria me fez tão bem, né? Se a confeitaria me fez chegar até aqui, onde eu cheguei, por que não ajudar outras pessoas? Por que não ajudar outras mulheres que estão passando por algum tipo de dificuldade, ou seja, depressão e precisam ocupar a mente, né? Ou seja, mulheres que trabalham fora, passam o dia inteiro fora, que sentem a necessidade de estar com seus filhos pequenos, ou passar mais tempo com a família, ou fazer seus próprios horários, né, seus próprios horários. E aí eu falei, eu vou criar um método, né? Foi quando eu criei o método RC, eu vou falar mais pela frente dele aqui, né, para vocês, que é uma revolução que eu vou fazer na confeitaria, onde eu vou ajudar outras pessoas, né, da mesma forma que a confeitaria me ajudou. E é isso. Eu acho que eu falei basicamente quase tudo sobre a minha história aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, que você tenha gostado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, né? Curte aí, compartilhe, comente e aguarde para mais histórias, né? Para outras coisas que virão pela frente, né? Me siga aí, me acompanhe para saber das próximas novidades.